Professor Marcos Ferreira dos Santos, por favor. Na verdade, eu estou meio confusa. Acho que... Pode ser aqui, né? Tá bom. Porque a gente inverteu a sala. Professor Daniel Amadei. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Não, você aqui. Você aqui. Aí, a professora Helena Katz, daqui da PUC São Paulo. Acabei não explicando. O professor Marcos Ferreira dos Santos é um amigo meu, bastante antigo, né? Muitos anos de amizade, dos estudos do imaginário. E ele, inclusive, está aposentado, mas veio. Né? Então, é uma... Desculpa, qual é o nome da cidade onde você está morando? Perto de Botucatu. Perto de Botucatu. E a Valéria conheceu o professor e quis muito que ele estivesse, ele esteve na qualificação. O professor Daniel Amadei, que também é do nosso grupo CCM, está sempre com a gente. Qualquer oportunidade que a gente pode, a gente chama, porque tem contribuído muito nas nossas bancas. Muito obrigada. A professora Helena, que esteve na qualificação e está sempre com a Valéria. E agora, por último, né, o professor Rogério da Costa, também nosso parceiro de grupo, coordenador do curso. Muito obrigada a todos. E eu vou começar, então, passando a palavra ao professor Marcos Ferreira dos Santos. Já, sim. Bom, antes de qualquer coisa, muitíssimo obrigado, né? Antes de qualquer coisa, a Valéria, né, pelo reconhecimento do trabalho, enfim, pela insistência, pela, né, tenacidade, enfim, não, eu acho que alguns encontros não são casuais, né? Independentemente da crença, ou, enfim. Determinados encontros são encontros, né? E esses encontros são sempre muito significativos para a gente. Me lembro de uma pessoa que me disse, isso faz muitos anos, que determinados encontros são como cometas, né? Fazem um tremendo estrago, né? Mas passam muito rápido. Outros encontros são como estrela, né? Está sempre lá em algum lugar, dando uma certa, né, orientação, né, para um determinado oriente. Mas também gostaria de agradecer a Lúcia, companheira já de uns bons anos, né? Depois de um certo tempo a gente para de fazer conta, porque não dá mais. Enfim, alguém que eu admiro bastante pelo trabalho, né? E fico extremamente contente de ainda, né, poder participar de algumas bancas, de eventos, enfim, ligados a essa área. Aqui na PUC venho ou pelo menos vinha com uma certa frequência no programa de Ciências da Religião, né, por conta dos estudos em mitologia, mas também em Ciências Sociais e, né, em comunicação aqui com a Lúcia. E embora seja uma história já meio déjà vu, mas eu gosto sempre de lembrar porque eu acho que marca um pouco a minha relação aqui com a PUC, né? Porque embora eu seja professor, né, da USP, da Faculdade de Educação na USP, na minha época de adolescente eu frequentava a PUC, né? Tinha uma certa raiva do pessoal da USP, né, muito liberal, ou enfim. Naqueles tempos, né, o essencial da atividade libertária, anarquista e mesmo marxista estava aqui, né, na PUC. Então, por conta do Jaime Cubeiro, que tocava lá o CCS, o Centro de Cultura Social no Brás, ele tinha me falado de um outro professor interessante na PUC e tal, blá, blá, e aí vim conhecer, era o Maurício Trachtenberg, né? E aqui com o Maurício eu acho que eu encontrei um estilo de docência que até hoje assim, não me larga, né? Que é assim,
largar a sala de aula e ir para o boteco ali do outro lado, né? Para a gente continuar conversando, né? Então, sair da forma quadrada, né, das carteirinhas alinhadas militarmente, jesuiticamente e assim por diante, que acredita numa verdade única. Na mesa de bar, tudo é horizontal, né? Então, as melhores aulas da minha vida eu tive na PUC, mas do outro lado, né, da Ministro Godoy, né? Ali, nos botecos, enfim, não tinha essa coisa, né, esquisita que tem hoje, meio Vila Madalena, né? Antes era boteco mesmo, né? E aí então a gente conversava. Muita coisa foi o Maurício Tottenberg, naqueles dias, naqueles momentos. Foi quando eu acabei, né, digamos assim, aderindo ao movimento indígena de uma maneira bastante forte, com a fundação da UNI, União das Nações Indígenas, UNI, né, com I, com Ailton Krenak, Marcos Terena, enfim, as pessoas aqui, e fizemos aqui no Tuca, em 82, a Missa da Terra Sem Males, num primeiro congresso de direitos humanos, né, durante a ditadura, que foi um evento assim, fantástico, né? Dom Pedro Casadáliga, Pedro Tierra, Martim Coplas e eu com um grupo de música latino-americana na época. Uma semana depois desse evento, o Tuca foi incendiado. Né? A extrema-direita sempre foi o que é a extrema-direita. Então, isso aqui tudo, para mim, respira muita coisa. Muita coisa. Né? Então, sempre quando eu venho, tudo isso, né, vem à mente de novo, os cheiros, né, a urina na calça, né, quando o Erasmo Dias, né, entrou, enfim, com um pelotão de choque aqui. Enfim, é muita coisa, né? E aí eu acho interessantíssimo, né, retornar para o mesmo espaço, outros tempos, outras conjunturas, mas assim, né? Então, de início, Valéria, eu diria para ti, para mim é extremamente contraditório, né? Então, assim, voltar para cá com toda essa memória, com toda essa ânima, né? Essa alma imbuída de tudo isso, de todos esses contextos, numa banca de doutorado para falar das celebridades. Dá um nozinho, sabe? Dá um nozinho, né? Mas, enfim, os tempos são outros, né? Os tempos são outros e a gente, de uma certa maneira, né, tem que... Então, por isso, eu já peço desculpas de antemão, porque eu me sinto um brontossauro em plena Avenida Paulista. Né? É um pouco essa sensação. Né? Um grande Jurássico no meio da Avenida Paulista. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem alguns pontos de vista, né? E por isso eu adoro a Lúcia, né? Porque a gente consegue, né, dialogar nessas coisas. E com esse aspecto jurássico, ajudar a pensar algumas coisas da contemporaneidade, enfim, né, do que é hoje, né? Por exemplo, a rede social, o Instagram e tudo mais. Então, assim, de imediato, eu já quero dizer para ti, para mim, eu fiquei extremamente contente de ver o resultado final, depois da qualificação, né, junto com a Helena. E aí só um parênteses que eu também não consigo deixar de dizer. A minha paixão pela Helena, antiga, de ouvir a voz dela, a presença dela, a forma como ela pensa a dança, para mim sempre foi também uma certa, né, orientação. Desde os tempos daqueles comentários que eu acho que os comentários eram melhores do que os espetáculos, né? Quando ela fazia no Metrópolis. Nossa, o espetáculo era assim, mas a forma dela comentar já valia, né? Valia mais do que o espetáculo. Mas enfim. Então, assim, antes que você, né, fique, né, com aquela angústia extremamente, né, dilaceradora, né,
assim, fiquei extremamente contente de ver o resultado final depois da qualificação e da maneira como você incorporou tudo aquilo que a gente disse, apontou e tal. Então, assim, olha, você já está aprovada, tá? Assim, relaxa, respira, né? Por mim, você já está aprovada, não é essa a questão. Mas eu me sinto sempre assim, no desejo de contribuir com alguma coisa, em especial algumas provocações, né? No sentido etimológico da coisa, né? Ou seja, trazer para cá, para fora, algumas vocações que eu sei que estão aí dentro, né? Então, quando a gente provoca alguém, é porque a gente sabe que aquela pessoa tem potencial para isso e quer trazer isso para fora. Não é para mexer nesse trabalho, mas é nas tuas reflexões a partir daqui, agora como colega, e não mais como aluna de doutorado, né? Então, como colega de investigação, como docente, como alguém que tem algo para fazer nessa, né, sociedade em que a gente vive. Então, eu por aí, tá? Eu assim, reforço o que, o que você comentou, né, que a Lúcia teria dito, que o teu doutorado diz isso de maneira bastante clara, né? O teu potencial como investigadora de pesquisa de campo, assim, né, haja fôlego, né? Isso aqui é quase um fitness, né, epistemológico, assim, né? Precisei ler assim em tempos, né? Porque é muita coisa, são muitos dados, é um universo extremamente amplo. Então, assim, a metodologia, né, da curtida, né, já está curtida. Eu acho que tem assim, um caminho interessante para quem vem, né, na sequência, em termos de aproveitar a metodologia para outros estudos, para outros campos. Eu acho que isso é interessantíssimo, né? E já vale, né, todo o teu esforço durante o doutorado no aperfeiçoamento dessa metodologia. Eu acho que isso é interessantíssimo. Queria agradecer o agradecimento que você faz na introdução. Para mim, enfim, obrigado, né? O ego massageado agradece, né? Mas aí na página 83, você faz uma citação do Keleman, que foi uma das provocações, né, anteriores. E o Stanley Keleman, ele, enfim, tem um trabalho já bastante antigo, interessantíssimo, né, de anatomia emocional, né, relacionando o fisiológico com o emocional, então rompendo com as escolas tradicionais de fisiologia. E nos diálogos dele com o Joseph Campbell, né, um mitólogo americano que era da escola de Eranos, que é a escola em que eu me insiro, né, para essas investigações, essa citação que você faz, o finalzinho dela é para mim bastante importante, né? Diz lá o Keleman, que você cita, nessa página 83. Esse processo somático é a matriz para as histórias e imagens do mito. Ou seja, esse processo somático está dizendo o quê? Que é uma forma do corpo se relacionar com ele, consigo mesmo, com o outro e com o mundo. E essa forma do corpo se existir, agir sobre o mundo, com o mundo, contra o mundo, é aquilo que vai resultar numa transformação somática, não só subjetiva, mas que, né, incorpora no corpo, e é o corpo que acaba produzindo, então é uma coisa recíproca, né, recursiva, dessas imagens e das narrativas do mito. Pensando dessa maneira, que é a maneira como eu também acabo pensando, todas as imagens estão incrustadas no corpo. São os nossos gestos cotidianos que engendram uma determinada imagem e a constelação dessas imagens exige uma narrativa para organizá-las. Então, por isso, em determinados momentos da nossa existência,
a gente tem determinadas atitudes ou determinados gestos no mundo que poderiam ser traduzidos com um determinado título, né? Então, Apolo, Narciso, Afrodite, Inanna, Nanã Bulucu, Yansan, enfim. Por quê? Na verdade, nós somos muito pouco originais. A gente não faz nada original, né? Desde que a gente começou a contaminar esse mundo aqui, né? Povoando e destruindo ele, a gente continua fazendo a mesma coisa, né? Os gestos são os mesmos. Então, nessa arqueomemória, a gente repete um determinado mito. Isso não quer dizer que o mito né, é uma, né, como é que fala? Faz uma abdução, né? Uma entidade que... Não é isso. O mito, quando eu nomeio, é porque determinados procedimentos repetem uma narrativa que eu posso identificar como tal. Se tudo está no corpo, se está tudo aqui, desde o início do Homo sapiens, né? Sapiens demens, né? Não é só sapiens, é demens também. Então, o corpo é o denominador comum em que eu posso estabelecer diálogos com as mais variadas tradições. A despeito da distância histórica ou geográfica, essa unidade, né, da corporeidade é que me possibilita estabelecer diálogos. Então, por exemplo, eu posso dialogar o Apolo grego, né, com Arjuna, do mundo hindu, o arqueiro da batalha de Kurukshetra. Eu posso identificar esse mesmo Apolo, por conta das suas atitudes, com um Tripitaka budista, né? Da China, que vai buscar as escrituras, enfim. Então, não é que eles foram difundidos, como geralmente as teorias difusionistas dizem, mas o que me possibilita esse diálogo em profundidade? O corpo. Isso eu queria deixar assim, né, bastante claro, porque a partir daí é que eu vou provocar algumas outras coisas. Se é assim, né, ou pelo menos era, eu acho que continua sendo, você fala lá pela página 200, depois de, né, enfim, já vários dados, que você diz assim: contudo, dentro do escopo dessa pesquisa, vale notar que várias pessoas com problemas de obesidade conseguem reduzir o peso e melhorar a saúde através dessa relação mimética com as celebridades. Então, 200, lá no finalzinho, último parágrafo. Então, assim, a relação mimética com as celebridades. Ou seja, elas, para bem ou para mal, são uma referência a partir do qual esses seguidores se pautam, né? E é daí você fazer essa classificação que eu gostei, né? Do herói, que vai querer né, mostrar como conseguiu, o transgressor que, né, enfim, à noite vai encher a cara de chocolate, né? E aqueles que vão produzir alguma transformação na vida dos outros ao seu redor. Mas teria essa celebridade a partir da qual o seguidor tem essa relação mimética, né? Pois bem, aí é que eu acho que tem um probleminha para a gente pensar, né? Porque assim, no mundo ocidental, e aí eu vou demarcar bem, mundo ocidental, em especial Europa, e depois, né, se expande para cá, né? Eu adoro a Daniele Rocha Pita, né, lá de Pernambuco, quando ela diz assim: a sociedade brasileira é ocidental, mas o povo não. O povo não é. A sociedade brasileira é ocidental, mas o povo não. Não precisa, né, diferenciar essas coisas. Então, assim, no mundo ocidental, tem um conceito extremamente complicado de um escravo ilustre no mundo grego chamado Aristóteles. Babysitter do Alexandre o Grande. Babysitter, né, do Alexandre o Grande. Pois bem, esse senhor Aristóteles, além de toda, né, maldição, eu diria, da lógica aristotélica, né,
ele, ainda investigando a poética, vai dizer deste conceito complicadérrimo que é a mimesis, ou seja, imitação. Então, imitação é o quê? Né? Eu quero aprender a fazer aquele bolinho ali, então eu vou chamar a Luciana, né? E aí a Luciana vai me explicar como é que faz, e aí ela vai fazer, e aí então, quando eu for fazer, eu vou imitar a Luciana. Porcaria nenhuma. Nem criança faz isso. Isso não, sabe, do meu ponto de vista, não existe imitação. O que acontece numa iniciação? Que é o que acontece em todas as sociedades tradicionais, com as crianças e tal, e que a gente não entende muito bem. Quando o outro aqui, do meu lado, faz comigo, seja aprender a escrever, né? Quando ele faz comigo, ele provoca em mim a atualização de algo que é potencial em mim. Eu tenho condições de fazer. Só que eu não sabia que eu né, tinha esta possibilidade, até ele me dizer, olha, faz comigo aqui. Quando eu faço junto com o outro, mesmo que seja observando, eu atualizo uma potencialidade que eu tenho. Portanto, no momento em que eu executo, não é uma imitação. É uma apropriação da minha possibilidade potencial. É por isso que os orientais, em especial chineses, e de uma certa maneira algumas escolas japonesas, quando vão falar do kata ou kati, né, para as artes marciais, isso talvez seja um pouco mais, né, perceptível, eu tenho uma forma. Por que é tão importante essa forma? E eu tenho que aprender a forma, né? O kata ou kati, enfim. Porque a partir desta forma eu vou atualizar potencialidades em mim. Então, na medida em que eu repito a forma, eu não estou imitando o mestre. Eu estou atualizando uma potencialidade minha. E no momento em que eu executo, sou eu que executo. Por isso, é indispensável que eu exercite o meu estilo naquela forma. Porque a partir do momento que a gente repete, eu me aproprio disso. Não tem imitação. A imitação é algo extremamente superficial. O problema é que Aristóteles não conseguia enxergar nisso, porque afinal de contas é grego. E grego tem uma série de limitações, né, racionais muito grandes, né? Enfim, dizia já o Nietzsche, os gregos não criaram nada. Eles eram excelentes aprendizes. Por isso que eles fazem uma síntese de toda a cultura oriental, africana, e vão, né, para a nossa desgraça, ser, né, um das pilastras da cultura ocidental. Então, assim, não tem nada de novo nisso. Mas por que essa relação, então, iniciática, fazer junto com o outro, é tão importante? Porque na medida em que eu faço junto com o outro, eu estou usando o meu corpo para fazer isso. E na medida em que eu faço isso com o meu corpo através do outro, eu atualizo essas potencialidades e encontro o meu caminho. Então, assim, talvez você esteja certa se a gente pensar, né, na etimologia e nesse contexto da mimesis. O que me parece que na rede social, no plano virtual das redes, eu imito, mas eu não faço junto com o outro. Não, a gente vai conversar junto. São só provocações. Aí depois eu vou deixar a palavra contigo para você comentar o que você quiser, né? Mas essa relação, então, seria apenas mimética. Eu estou imitando a forma. Eu estou imitando, né, aquilo que é absolutamente superficial. Porque na rede, infelizmente, eu não tenho isso aqui, ó. Tato, cheiro, presença. Pode ser um primeiro lugar para que isso aconteça depois? Pode ser. Mas, por isso que eu estou dizendo que eu sou um brontossauro na Avenida Paulista, né? Meu celular é extremamente antigo, você já sabe, enfim.
Não participo de redes sociais, porque para mim são antissociais, mas enfim. Então, se a minha relação do seguidor com a celebridade é mimética e não de iniciação, ela é superficial. E se ela é superficial, ela não vai produzir no meu corpo as transformações necessárias para que eu encarne uma outra existência, ou ainda um outro mito pessoal. Então, por isso que me pareceu bastante coerente quando você diz dos heróis, dos transgressores e dos transformadores. Não? Porque, na verdade, nenhum dos três teve nenhuma iniciação. Não tem o tete-a-tete. Quando você tem uma pessoa do seu lado, né? No teu curso, no teu programa, né? É outra coisa. É outra coisa, porque você tem essa relação direta. Através, né, do ambiente virtual, tudo é virtual. Eu acho bastante complicado quando a gente pensa, né, aquilo que acontece no mundo virtual e os seus desdobramentos no mundo offline. Eu não estou dizendo que não seja importante. É importante, é assim, né? Para mim é um caso de epidemiologia. É algo extremamente agressivo à saúde humana e que a gente ainda não se deu conta disso. Né? Cervical, mãos, a falta de contato humano, enfim, né? Essa gula, né? Webinária, enfim. Né? Para mim é um caso de epidemiologia. Mas por que eu acho complicado a gente, né, trazer isso para o mundo offline? Porque o herói, como você disse aqui, ele, na verdade, ele vai seguir algo de maneira superficial. Ele vai querer ostentar a medalha. A medalha não tem valor para ele, porque não está inserido no seu mito pessoal, mas sim como algo, como moeda corrente no âmbito virtual. O transgressor também, porque ele vai perceber muito mais rápido do que os outros que não tem consequência nenhuma, nem para o seu corpo, nem... E então ele vai encher a cara de chocolate, vai encher a cara de pizza, né? Tomar uns porres, enfim, e depois fica se culpando no dia seguinte, porque na verdade ele faz aquela que a gente chama de duplicidade. Né? Eu digo uma coisa, mas vou fazer outra completamente diferente. O transformador é aquele que me parece que tem uma potencialidade na ação direta com as outras pessoas, mas não no mesmo ambiente. Mas não no mesmo ambiente virtual. Quando você fala, né, dos pacotes de venda de espaço promocional, das curtidas, marcações e comentários que são moedas de troca, concordo plenamente, porque para mim é isso, é só consumo. Consumo, é puro consumo. Né? Eu posso me identificar com uma determinada personalidade, enfim. Aliás, eu me senti muito mal, né? Porque daqui eu só conhecia o Schwarzenegger e a Jane Fonda. Eu acho que eu tô meio assim, né? Ainda, como dizem os meus alunos, fora de órbita, né? Completamente fora de órbita. Não conheço a Kéfera, sei lá, blá, blá. Não conheço a outra Bela Falcone, nem a Bela Gil, enfim, né? Aliás, quando o Gil teve filho, né? Bom, deixa para lá, vai. Na época dos Novos Baianos, né? Enfim, a gente estava um pouquinho próximo. Então, assim, quando você faz essa correlação do Narciso, da Afrodite e do Apolo, eu acho que é perfeitíssimo. Acho que está bem adequado, né? Embora os três tenham um determinado aspecto que talvez fosse interessante pensar mais para frente. No caso do Narciso, além do fato de ele se apaixonar pela própria imagem, tem algo importante na narrativa do Narciso, que é
a tentativa de Eco chamá-lo. Eco é a ninfa que tenta chamá-lo para fora, para si. Por que o eco, né? Eco, né? Esse fenômeno, né? Nas montanhas, nos vales, enfim, da nossa voz que se projeta, a gente chama de eco, né? Mas eco está relacionado a essa ninfa apaixonada pelo Narciso que, diante do seu, né, da sua relação narcísica com a própria imagem, perde a conexão com o mundo. Esse me parece o problema central, né? De uma cultura narcísica, de um tempo narcísico, de uma contemporaneidade narcísica em que a gente perde o contato com o mundo offline. Né? Eu fico assim, né? Tenho vindo poucas vezes para São Paulo, mas sempre quando eu venho, eu fico assim, aterrorizado no ônibus, no metrô, no trem, na sala de aula, com as pessoas com aquele aparelhinho diante do rosto, emitindo aquela luz cadavérica sobre a face. E todo mundo com o dedinho assim para cima, para baixo, né? Que é absolutamente neurótico. Quando alguém olha de fora e que não ache normal, vai perceber que tem uma coisa patológica aí. Todo mundo, quase todo mundo. Sabe quem eu não vejo? Eu e alguns velhinhos. Alguns, porque já tem muitos, né? Já conectados, altamente conectados. Pois bem, eco, né? Alguém que te chame para fora do espelho para botar o pé no mundo offline, concreto. Apolo, fisiculturista, né? Bombadão, né? É aquele, né? É o típico herói grego, né? Pois bem, todo herói tem uma tremenda dificuldade de lidar com a sua própria subjetividade. É o que acontece com Prometeu, por exemplo, que tem o fígado comido pela águia de Zeus em função da sua ousadia, né? À noite, a águia vem, come o fígado, durante o dia se reconstitui e assim um ciclo eterno. Né? Esse fígado ferido é de onde a bilis negra vai contaminando o corpo. Em grego, bilis negra é melanos, que vai dar origem àquilo que a gente conhece como melancolia, depressão, síndrome do pânico, enfim, né, tem os nomes mais esquisitos hoje, mas é melancolia. Aquela situação extática de você não conseguir fazer nada. Essa é a carga mais pesada do herói, quando ele não consegue vencer aquilo que ele combate o tempo todo, que é a morte. Só um exemplozinho no Apolo. Eu juro que eu vou tentar terminar já. Apolo, né, vence os monstros com seus raios dourados, né, contra a serpente Piton. Enfim, é o típico herói, né? É o Schwarzenegger grego. Né? Pois bem, ele se apaixona por uma ninfa, outra ninfa, né, que é Dáfne. E aí, atrás de Dáfne, porque Dáfne, como ninfa, sabia muito bem que, ao envelhecer, o deus ia trocá-la por outra. E, portanto, não queria esse sofrimento. Não queria nenhuma relação com Apolo. E Apolo, como todo herói bombado, né, enche o saco, insiste, corre atrás dela. Ela chega no alto da montanha, vê o rio Oceano, que é o seu pai, e pede ajuda. Então o pai, o rio Oceano, a transforma numa árvore, um loureiro, né? Com as folhas de louro. Né? Porque Dáfne, em grego, é louro. O que o Apolo faz? Na dificuldade de não ter o seu ser amado. Vai lá, como todo herói, e quebra um galho do loureiro, faz uma coroa e põe na cabeça. Que é o que todo herói olímpico faz. No alto do pódio, botar uma coroa de louros.
bom e velho, né? Ai, meu Deus, fugiu agora o nome do poeta. Ele diz o seguinte, num poema, numa outra interpretação, né? Ele diz assim, e Dáfne, transformada em loureiro, queria tão somente que o seu amado fosse o vento. O que o vento faz? Acaricia as folhas. Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke. E Dáfne, transformada em loureira, queria que seu amado se transformasse em vento. A nossa ânima, a nossa constituição feminina, só quer isso. Cumplicidade. Mas o herói, bombadão, o que ele faz? Não tem essa cumplicidade. Vai lá e quebra o galho. Literalmente, né? Ainda faz uma coroa e põe na cabeça, né? E aí faz uma selfie, sim, né? Faz uma selfie, né? Junto com Jacinto. Jacinto era uma outra paixão de Apolo, né? Também homem, enfim, isso não vem ao caso, né? Porque isso né? É tão natural no mundo humano, só hoje que a gente vê algum problema. Apaixonado por Jacinto, estão os dois jogando, né? Disco. Então, um joga o disco para o outro, um recebe. Então, uma espécie de frescobol, né? Joga assim. Aí Zéfiro, enciumado do amor entre os dois, Zéfiros é o vento, desvia o disco e corta a jugular de Jacinto. Só resta para Apolo segurar o braço, nos braços, o corpo do amado morto. Todo herói tem uma dificuldade enorme de lidar consigo mesmo. Não é? É por isso que é necessário mostrar a medalha o tempo todo, mas consigo mesmo ele não dialoga. Não é? E por fim, Afrodite. Afrodite, né, com muito amor para dar, né, uma mulher que assim, né, nem o Olimpo saciava. Né? Então, pois é, está lá. Mas curioso, né? Afrodite é uma versão grega de deusas, né, do crescente fértil, muito mais antigas, Inanna, Ishtar, Astarte, enfim. Mas o grego, como tinha dificuldade de lidar com isso, separa. Né? Então tem Palas Atena, tem Ártemis, enfim, e Afrodite. Afrodite tem um affair, né, um casinho, com Ares, nada mais que o deus da guerra. Né? E com ele tem 2 filhos bastante complicados para a gente, quando a guerra se junta com esse amor insaciável, que é a fobia e a discórdia. Aí eu acho que a narrativa mítica ajuda, traz algumas luzes para algumas coisas que a gente vai percebendo nesses discursos e nessa forma das pessoas atuarem, que não mudou nada. Mudou de roupa, mudou de contexto, mas no seu corpo não mudou. Continuam fazendo exatamente as mesmas coisas. Então, uma questão principal é justamente como lidar com a morte. Então, quando você coloca, e aí eu acho que é uma falha mesmo, né? Aí já não é provocação. No seu questionário, a questão 49, ela é enviesada. Na página 239, a pergunta 49. Justamente, né? O que a morte significa para você? Medo, fim, vazio, não tocam nesse assunto. Aí eu diria, você não toca nesse assunto. Por exemplo, por que não pode ser transição? Por que não pode ser plenitude? Por que a morte não pode ser a redenção? Por que não pode ser o coroamento de uma existência? O herói tem dificuldade de lidar com isso, porque ele combate o tempo todo a figura da morte. Na figura do outro, na figura dos monstros, na figura do obstáculo, na figura, né, do combate, né, eterno e tal. Mas não tem só o herói. Você tem o monge, você tem os místicos, você tem os pescadores, você tem os camponeses, você tem os ribeirinhos, você tem
os povos indígenas, você tem o norte da China, você tem a Malásia, você tem em que, para eles, né, a morte é um prêmio. Porque não se tem medo da morte, porque já se sabe que é uma transição para um outro momento de transformação. Não tem valor moral. Não tem castigo, não tem pecado, não tem juízo final, enfim, que é coisa na nossa herança judaico-cristã junto com o grego. Imagine o que isso dá. Né? Mas ainda bem que o mundo não é o Ocidente. O mundo é muito maior do que isso. Né? Uma vez conversando com um jovem Axininca, uma tribo, né, em Roraima, jovem, né, jovenzinho, uma colega que estava comigo perguntou para ele, mas escuta aqui, né, no meio da floresta, essas coisas todas, né, esquisito, né, não tem internet, não tem, né, diversão, não tem... Né, o que você acha que você vai ser quando você crescer? Né? O que você gostaria quando você ficasse, né, quando você crescesse? Aí ele não hesitou. Aquele rapazinho de 14 anos diz assim, eu quero ser velho. Eu quero ser velho. Eu quero ser velho. Então, assim, Valéria, eu acho que, só para terminar, a grande celeuma, né, no mundo virtual é que o ocidental achou um jeitinho de tentar contornar a morte, né, através de uma pseudo-imortalidade da imagem. Né? Reflexo narcísico e a dificuldade de lidar com o tempo. Né? Porque ele vê nesse tempo a finitude. Mas é uma das possibilidades, não são todas. Né? Graças a Deus não são todas. Né? Então tem muita coisa fora desse registro, né, urbano, ocidental. Né? Ah, mas tem muito índio na aldeia, conectado. Tem, só que eles usam isso de acordo com as suas concepções. Né? No mundo quechua, por exemplo, no alto da cordilheira, a web é usada como chacana. Chacana é ponte, ponte de contato. Então não tem curtição, sabe? Não tem curtição, tem informação, tem, né, essas outras coisas que me parecem interessantes. E só para terminar, eu tenho o péssimo hábito, né, como membro de banca ou como orientador, de pensar o trabalho final naquilo que foi feito, né, no qual, né, a gente está aqui, mas atrelado ao nome da pessoa. Ao nome da pessoa. Na nossa herança mais guarani, o nome não é apenas nome. A palavra não é apenas palavra, é palavra alma. As coisas circulam naquilo que a gente fala e visita a alma dos outros. E a palavra mais sagrada é o nome da gente. Quando eu chamo aqui você, Valéria, eu estou chamando a tua essência, aquilo que você é, a tua existência, para fora. Para posicionar-se. Né? Então, esse chamamento pelo nome é extremamente sagrado. Né? Por isso que na cerimônia do Nhenmogaraí, entre os Guarani, quando a pessoa vai receber o seu nome. Né? Ou seja, o que ela vai cumprir como a sua destinação, que está no nome. Aí assim, né? Como eu já disse no começo, o aprobato, relaxa, você já está aprovada. Você não tem que provar mais nada, a não ser para você mesma. Você não tem que provar mais nada. É só para você. Só que você também é cristiane. Né? Cristiane, que vem do radical cris, do grego, né? Que é a luz, aquilo que é cristino, que vai dar em Cristo, aquele que é ungido. O portador da luz. Por isso que toda cris tem uma certa luz, né? Emprestado aqui da Lúcia. Né? Mas não se arrisque, porque além de Lúcia, é leão. É leão. Além de Lúcia, é leão. Né? Então, essa cris, né? Essa luz que você carrega, né? Mas
curiosamente, numa necessidade de provar as coisas o tempo todo. E me parece que é provar para os outros. Não é? Mas tem o teu primeiro nome. Tem um radical sânscrito extremamente importante, que é Val. Val diz dos Vaishnavas, que são os devotos de Krishna. Personificação de Vishnu, aquele que mantém as coisas. São 3 hindus, né? Uma Trimurti. Brahma, que cria, Vishnu, que conserva, e Shiva, que transforma. São 3 coisas. Desse Vishnu, os seus devotos são Vaishnavas. Esse Val do Vaishnava, que vai ser, né, na apropriação indo-europeia, nas línguas indo-europeias, sobretudo no norte, vai dar em Val ou Uau. Daí, na mitologia nórdica, a gente ter, por exemplo, o Valhalla, que é o arco-íris que junta a terra a Ishgar, a terra de Odin. E essa ponte entre os 2 mundos, por onde os heróis, os guerreiros vão chegar a Ishgar, são carregados pelas portadoras do Valhalla, que são as Valquírias. Daí a gente ter no inglês, por exemplo, Walker, andarilho, warrior, guerreiro, que tem a mesma raiz. Só que o que a gente precisa lembrar nessa raiz? Que vai dar em Valéria. É a porção sagrada que isso tem. É algo sagrado. Val vem desse sagrado que eu tenho, de que eu sou portador. Né? Portanto, não só algo sagrado como comunhão entre dimensões diferentes, no qual você traz uma luz, mas balança na medida em que você precisa provar tudo isso. Só uma perguntinha. Quando foi a primeira vez que você assistiu Conan o Bárbaro? A primeira. Em 80. O nome da amada do Conan? Eu só vi o Arnold Schwarzenegger. Para mim era só coadjuvantes. A amada do Conan, tanto no texto como na adaptação, né, para o filme, é Valéria. Eu tive que esse homem, eu falei isso para ele, gente. É Valéria. Embora a narrativa seja, né, muito mais sumeriana, acabaram o redator, enfim, quem escreveu o texto, que eu já não me lembro mais quem que era, utilizou um termo nórdico. Valéria. Porque ela era portador desse sagrado. Guerreira. Né? Valéria Cristiane Aprobato, meus parabéns pelo trabalho. Eu não tenho nenhuma pergunta mais. Primeira vez que eu o vi foi em 2011, quando a Lúcia me levou para uma banca na USP. E aí eu acho que foi assim uma paixão à primeira vista, porque nem lembro sobre o que era a banca, de tão apaixonado que eu fiquei pela maneira com que o senhor conduzia aquilo. E aí, como eu ainda não sabia como era esse universo acadêmico, eu falei para a Lúcia, putz, eu quero isso aí. Eu quero esse homem falando na minha banca um dia, e eu quero que ele me analise e analise o meu contexto. Bem, na verdade, eu consigo... 90% eu consigo as coisas que eu jogo para o universo quando elas são para mim. Eu não sei, eu acho que deve ser por merecimento, mas o senhor está aí. E eu agradeço as suas considerações, e vou ser breve. Bem, sobre o seguidor da página 200, quando o senhor fala que ele
imita, né, da relação mimética, né, talvez, só complementando o que o senhor estava falando, talvez eu estava dizendo sobre as pessoas que eu entrevistei que não tem a menor, como se fala, eles não querem imitar o seu ídolo, eles querem admirar só. Eu não sei se isso é um sinônimo do que o senhor estava falando, mas essa imitação, quando alguém das seguidoras, por exemplo, da Bela Falcone, a vê fazendo um exercício que ela faz pendurada, subindo uma escada imaginária, ela não quer imitar ela em hipótese alguma, porque algumas pessoas, a maioria, porque ela sabe que ela não tem condições físicas de fazer. Ela acha ela incrível. Então, amanhã ela vai abrir o Instagram para ver qual é a outra coisa incrível que essa pessoa pode fazer e que vai mudar meu dia. Então, é um troféu, talvez, que há algumas pessoas que ela nunca vai alcançar. Então, talvez essa relação mimética, que não que ela queira imitar e amanhã ela vai ficar se matando, fazendo 600 vezes aquele negócio e subindo, porque ela tem suas limitações físicas. Talvez seja por aí que eu tenha escrito. Sobre quando o senhor fala das postagens tanto que tem um capítulo que eu falo, todo mundo tem um preço, né? Então, nós chegamos a essa conclusão de que é um grande mercado e é agressivo. E ganha mais seguidores quem deixa menos agressivo. Então, eu mesmo fiz esse laboratório comigo mesmo. Eu imitei o discurso de algumas celebridades no meu próprio Instagram. E funcionou de eu subir de mais seguidores quando eu deixei natural. Então, se eu tenho que fazer a propaganda dessa água, eu tenho que dizer que é propaganda de uma maneira engraçada, senão a pessoa não vai comprar. Então, mas eu não tenho noção se essa água vai fazer mal para aquela pessoa. Entendeu? Então, realmente é um pouco agressivo, mas nós chegamos a essa conclusão. Cada post hoje pode chegar nacionais de 40 a 150 mil reais cada post. E internacionais, isso fica bem mais caro. Um post da Jane Fonda ou de Schwarzenegger é bem caro mesmo. E eu acho que a última coisa que... sim, do questionário. Acho que eu estou falando rápido as outras coisas para chegar aqui. Então, na verdade, o questionário não fui eu que montei. É o questionário de tanto conversar com essas pessoas. Eu peguei as respostas das próprias pessoas e montei o questionário para elas mesmas responderem. Porque não tem um padrão, né? Nós chegamos a uma conclusão, e a Lúcia não tinha um padrão de questionário da onde eu vou tirar essas questões da minha cabeça, né? Então, quando eu fui no direct, ao conversar com essas pessoas, percebi que quando eu deixava aberto, e depois, mais tarde, essa pessoa virou amiga, virou cliente, virou pessoa, e aí você conversa com essa pessoa por WhatsApp e tal, e mesmo que não saia do direct, a pessoa, quando ela sente a vaidade de que ela vai participar de um programa de doutorado falando da celebridade que ela ama, ela começa a se soltar e falar coisas. Essas coisas foram repetitivas. Por isso que o que a morte significa para você, assim, eu não sei agora, eu posso pegar os meus dados, mas tipo 500 pessoas falaram medo, 1.000 pessoas falaram vazio, 3.000 pessoas falaram fim. Então, eu cataloguei a própria resposta para perguntar. Então, talvez eu não tive assim como dar uma aula e dizer sobre que a morte, na verdade, é uma passagem, né? Um dia nós vamos voltar para casa, aqui nós estamos numa escola. Então, não tive como dizer isso. Porque eu não podia dizer, não é isso ou é aquilo. Eu só era ouvinte. Mas, às vezes, eles queriam que eu não fosse ouvinte, né? Eles queriam que eu fosse essa ponte de encontro, chacana, essa ponte de encontro entre ela e a celebridade, por eu estar fazendo essa pesquisa. A pessoa acreditava que eu poderia
a curtida dela, o comentário dela poderia ser visto pela celebridade por minha causa. E eu disse, não é assim. Então, eu deixei bem claro. E só finalizando essa ponte de encontro, eu acho que essa ponte de encontro entre o seguidor, o fã e essa loucura é o curtir. E é o ato de você curte, às vezes você nem lê. Você só vê o nome da pessoa e fala assim, putz, é Kéfera. Os 2 cliques em cima da foto significa um coraçãozinho vermelho, que é o curtir. Eu estou explicando para o senhor porque o senhor falou que o senhor é aversivo a esse tipo de coisa. Aí, então, na hora que isso... Eu nem sei o que ela disse. Tanto que ela saiu essa semana numa reportagem de que teve uma seguidora que usou o nome dela para brigar com uma pessoa deficiente. E ela está se justificando nas redes sociais que ela não tem nada com isso. Então, às vezes, esses seguidores nem olhavam o nome, o que estava escrito. O discurso era só o nome da pessoa, já era uma ponte. Eu curtia, eu compartilhava. Você viu o que a Kéfera fez? Eu nem sei direito, ela nem leu direito. Ela já pegou o aviãozinho que tem embaixo da foto e mandou para outra pessoa. Então, é isso. Agradeço a sua homenagem ao meu nome e eu acredito realmente que é uma busca... Minha vida é uma busca... Eu não sei muito dizer aonde é que eu vou chegar, mas eu mal acabo de fazer uma coisa, já quero fazer outra. Eu não sei, é para suprir alguma coisa, com certeza, para tapar algum buraco. Mas que lindo esse buraco, amei esse buraco.